Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da General. Uma transmissão simultânea para todo o planeta, para rádio e TV Mendoná. E hoje um programa maravilhoso, imperdível programa com o nosso irmão Júnior, abençoado, presbítero de Cuiabá, com todo esse encargo, né, que está hoje aí podendo compartilhar conosco no nosso bate-papo de fã de Quinta ao Vivo, sexto ano. Já deixo então inicialmente para o nosso irmão abençoado aí, Cuiabá, Mato Grosso, compartilhar conosco um pouquinho como é que está por lá, irmão. Amém, meu irmão. Quero agradecer ao convite dos irmãos, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, né, e possa haver um falar edificante realmente, porque nosso anseio, nosso desejo é só ser instrumento do Senhor realmente. E a gente sabe que quanto mais a gente pensa, tenta fazer, nada é feito, porque o Senhor quer a gente vazio de vontades, de emoções, de desejo. E a gente vê que isso é muito necessário para tudo que é do Senhor ser edificado. Lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, é um local realmente que o Senhor creio que Ele tem muita coisa para operar lá. E a gente vê um ambiente onde muitas pessoas, né, como em todos os lugares, precisam realmente conhecer verdadeiramente o Senhor. E como a gente tem um privilégio de estar num movimento, num meio, que a gente tem acesso a toda a palavra do Senhor, a gente pode se alimentar pela distância, pelo partilhar dos irmãos, a gente pode estar, como eu estou lá num polo tão distante, né, da maioria dos irmãos, mas lá mesmo a gente consegue receber todo o falar do Senhor, a gente consegue também partilhar isso com os irmãos, porque a visão é a mesma. Não importa o local, não importa se você está com 10 ou está sozinho, você sabe como proceder. A gente tem uma dependência do Senhor. E lá a gente vem realmente enfrentando as circunstâncias não tão externas, mas principalmente as internas, que o Senhor tem que primeiro romper dentro do vaso para ele poder estar se expressando e saindo. E a gente percebe isso claramente, que quando o Senhor domina uma área, domina a nossa vida, realmente na verdade dele, caminhando com o falar dele, com o discernimento dele, todas as coisas vão se cumprindo conforme ele quer. E a gente fica realmente abismado pelo amor do Senhor, porque tudo que é posto, os desafios na nossa frente, já é um falar dos irmãos, já é um falar nessa casa, que nos orienta, e essa palavra, né, que está todo dia à nossa disposição, que a gente tem que ter esse toque, e o Senhor vem falando com a gente, mais a unção dele interior que vem nos conduzindo. Então o Senhor utiliza muito a nossa família, as pessoas, os amigos, para nos edificar e para que nós possamos ser a expressão dele para edificar quem está próximo de nós. Então assim, eu creio muito que o Senhor vai aumentar e multiplicar esse mover, vai realmente crescer, porque o povo está sedento, o povo está doente, o povo está com fome, o povo está carente da verdade do Senhor. E nós que temos esse privilégio de conhecer, nós não podemos ficar paralisados, né? A gente tem que começar a ativar o temor do Senhor verdadeiramente, porque a gente conhece muito o Senhor todos os dias, de falar, de ouvir, de tocar, não nos falta contato, alimento, mas nos falta entrar numa prática de cumprir a sua palavra, falta a gente entrar numa realidade de temor do Senhor. E eu vejo isso, meu irmão, que a gente está com tudo aí para cada dia mais a gente se quebrantar na presença do Senhor, confessar os pecados, pedir a purificação do Senhor e agir conforme Ele quer. E creio que lá tem muita coisa para o Senhor ainda manejar e transformar. Amém. Amém. O irmão trouxe uma palavra aqui, né, chamada amor. Amém. Então, vamos convidar os irmãos para nós compartilhar, que tem Mateus 5, 46. Porque se amardes os que vos amam, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 43, né, um pouquinho antes. Ouvistes que foi dito
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Amém? Que bênção, né? Essa reflexão aí. Então deixa o irmão compartilhar em cima disso e em relação à obra, né, em que hoje Deus está fazendo dentro de ti, irmão. Amém. Assim, essa palavra já me chama muita atenção, né, meus irmãos, que o amor é realmente toda a nossa base de vida com o Senhor. A gente tem que ter uma realidade muito maior sobre isso, porque o amor do Senhor ele tem que estar constante na nossa vida, na nossa presença. E o amor do Senhor não é boa vontade, não é vontade de se dispor com um esforço natural, de buscar todos os dias agir em favor do Senhor. É mais do que isso. O amor do Senhor é um fluir dele realmente na nossa vida. A gente vê que é uma natureza que nós não temos. Então, se a gente ficar com a nossa mente achando que a gente pode fazer o que é de bom para o Senhor, porque nós temos um entendimento que Ele é nosso Senhor, nós queremos agradar a Ele, muitas vezes isso não vai configurar o amor verdadeiro. Porque só o Senhor pode fazer aquilo que é perfeito para Ele. Como está dito aqui, sede vós perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. E a gente sabe que perfeito é só o Senhor Jesus. Nós somos falhos, carentes, e o Senhor tem que ter um domínio sobre a nossa vida realmente para que haja esse fluir de perfeição, para que a obra do Senhor seja feita para Ele conforme a vontade dEle. Então assim, meus irmãos, a gente vem até compartilhando hoje com os irmãos aqui, que viemos para Novo Hamburgo, e uma coisa que tocou muito, a gente falando sobre consagração, né? Porque quando a gente estiver com essa realidade do que é ter amor pelo Senhor Jesus, o amor que Ele tem por nós, a gente vai estar pronto para trabalhar constantemente para Ele. O amor assim é uma linha muito fina, esse amor do Senhor, não é amor natural. Eu vejo isso trabalhar muito na minha vida, até o irmão estava perguntando, na minha casa. Eu vejo isso muito claro hoje, porque eu tenho 2 filhas e a minha esposa, e a vontade que eu tenho é de que todas, né, estejam edificadas, que nós estejamos em plena união, em plena comunhão, em um só pensamento, em uma unidade. E é uma vontade que não é uma vontade maligna, é uma vontade que eu creio que o Senhor quer isso também, essa unidade, essa comunhão. E eu posso muito, e como faço muitas vezes, eu atropelo isso sem agir com o amor do Senhor, porque o amor do Senhor lá em 1 Coríntios 13 fala muito claro lá, o que configura esse amor do Senhor. E a gente vai olhar a nossa vida, na nossa prática com as pessoas que estão na nossa volta, a gente vê que a gente não está edificando ninguém conforme aquele amor muitas vezes. Que a gente não é paciente, que a gente não persevera, que a gente não aguarda, que a gente não entende que aguardar o tempo do Senhor para a vida de uma pessoa é esperar em oração, que o Senhor vai fazer a obra necessária na vida dela, que a mim cabe só expressar o amor de Cristo. O amor de Cristo não julga, não condena, não oprime. Ele é bem diferente, ele dá a palavra de vida na hora certa. Como que eu vou ter isso se eu não tiver consagração com o Senhor? Como que eu vou ter esse amor dentro de mim fluindo para poder dar para alguém se eu não estiver já buscando primeiramente no Senhor e entregue a Ele? Então, assim, o amor essa realidade da obra do Senhor é um amor, é dependência mesmo de Cristo. Eu não tenho como olhar para uma pessoa na minha cidade, não tenho como olhar para um irmão, para um vizinho, para um amigo, com amor verdadeiro, se eu não tiver entregue realmente a visão do Senhor. Senão você é, na verdade, um religioso. E isso é um risco muito grande para hoje, para nós, porque a gente tem acesso a uma verdade muito ampla. O que a gente vê muitas vezes, outros irmãos, que eles caem num certo engano, que para a gente hoje não é tão aparente, porque eles estão no local, seguem uma rotina e se acham realmente conformados à vontade de Deus. E a gente sabe que nós temos que ter uma obediência ao Senhor, que não é só isso que basta. Só que muitas vezes, porque a gente tem um conhecimento do Senhor, uma vontade de fazer a obra do Senhor, a gente sabe dessa realidade, a gente pode velar, muitas vezes, esse engano
e agir na força do nosso braço e não no amor. Então a gente sabe de tudo isso, mas não age na dependência. Porque ter o amor do Senhor revelado em nós deixa a gente constrangido, deixa a gente paralisado, deixa a gente esperando, deixa a gente com temor do Senhor. E a gente vai olhar, será que a nossa vida está assim? A gente vai olhar, na verdade, a gente está carregando muito peso, porque a gente quer fazer a obra do Senhor com a nossa vontade. E a palavra em João 3:8 fala que a gente tem que ser leve, porque o Espírito é como o vento que sopra e leva a gente. Como que a gente vai ser leve se a gente está cheio de peso, de vontade de fazer conforme o nosso parecer de amor, e não o parecer do amor do Senhor? Então a gente fica realmente sendo um fardo para o Senhor. O Senhor fala, entrega para mim, dá para mim o fardo, que eu vou dar o fardo que é leve e vou fazer tudo através de vocês. Então assim, eu estou vendo isso muito, porque tive uma experiência esses dias com a minha filha mesmo, minha filha mais velha de 8 anos, como eu quero que ela fique cada vez mais próxima do Senhor. E ela tem compreensão, ela se abre, o Senhor toca muito ela, mas ao mesmo tempo tem coisas que vêm puxar ela para outras situações. A gente quer, né, que pelo amor que ela entenda, que ela entre naquilo lá, mas muitas vezes a gente acaba forçando de uma maneira que não é amorosa. E a gente tem que saber discernir que com uma pessoa, o Senhor tem que chegar para agir de um jeito para conquistar. Porque quando a gente vê uma criança, a gente não é tudo colorido, gente, não é tudo bonitinho para chamar atenção, para atrair. Então muitas vezes isso é uma criança, naturalmente falando. Também espiritualmente da mesma maneira. A palavra para ela não vai ser, é a mesma essência, mas não vai ser do mesmo jeito passado. Se a gente não tiver essa sensibilidade de Cristo no nosso coração, a gente não vai passar do jeito que vai tocar, porque só o Senhor sabe como fazer isso. A gente não adianta racionalizar, fazer uma palavra decorada também, fazer uma coisa colorida como questões do mundo, que a gente vai, na verdade, estar induzindo a criança, não vai estar edificando. Então eu vejo que o amor do Senhor é dependência total dele, né? Cada vez mais. Eu não consigo edificar ninguém se eu não estiver nessa consagração, dependendo do Senhor, sabendo que ele tem que agir através de mim, que eu tenho que esperar o tempo dele para poder falar qualquer palavra, que ele tem que falar através da minha boca, que eu tenho que ter a sensibilidade para cada pessoa à minha volta. Um bebê na fé, que seja como a gente sabe, os irmãos novinhos que chegam, eles não entendem as circunstâncias ainda. A gente tem que ter um discernimento do Senhor, pedir para passar a palavra para eles com a verdade plena, com o entendimento pleno, mas da maneira que só o Senhor sabe. Isso não vem da gente, meus irmãos. A gente tem que rogar ao Senhor um discernimento para poder passar isso, senão a gente não edifica, a gente vai oprimir a ovelha. A gente vai estar apertando os irmãos, a gente vai estar dando testemunho de legalista, de religioso, e isso é muito miserável para nós, que já conhecemos toda essa verdade aqui. Porque isso é falado tantas vezes para a gente nas pregações do Ministério da Palavra, nos materiais, que a gente tem que se despojar das nossas vontades, a gente tem que se despojar do nosso desejo, a gente tem que deixar tudo de lado e começar a saber que a gente não é capaz de fazer essa obra, que a consagração, o amor de Cristo vai chegar nisso. Eu não sou capaz e Cristo vai fazer. E isso pode deixar a pessoa até muito confusa, porque é assim, você tem que fazer, mas não pode fazer como você quer. Você não pode parar, você não pode também ficar parado, mas você tem que ter paciência para esperar. Então, meus irmãos, todo esse mover, eu vejo que o Senhor, ele quer uma comunhão plena com a gente. E as circunstâncias estão aí, né, na casa, com os amigos, trabalhando. Ultimamente, eu vejo isso, o amor sendo cobrado, assim pelo Senhor, não cobrado, mas dando chance de eu amar verdadeiramente as pessoas que estão à minha volta, para que ele venha fluir, e não mais a minha vontade de fazer a obra dele, mas a obra do jeito dele. Amém, irmão? Amém. Eu glorifico a Deus, irmão, porque aqui o Senhor também, né, que é riquíssimo, Mateus 5, né, Evangelho de Mateus, você que está aí em casa, você acesse, né, toque as vestes, toque o Senhor, tremendo, né, que quando ele nos fala, né, que no 39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E eu vejo assim que a nossa mente, né, precisa ser renovada, né, para que o amor, a verdadeira expressão verdadeira de Cristo seja uma realidade, né, seja a expressão da nossa vida, né, porque, como o irmão falou, e relacionando também, né, a questão natural, né, muitas vezes nós achamos que estamos amando, mas não estamos, né. Muitas vezes nós estamos
liberando afetos, né? Carícias naturais, né? E na realidade esse amor de Deus, ele excede o entendimento, né? Ele requer uma renovação de mente, né? Eu vejo assim que está sendo muito batido, né? E se faz extremamente necessário para a minha vida, eu creio que para a tua também, irmão, para todos os irmãos, né, da congregação aí, da Igreja de Senhor Jesus, e todo o planeta, né, se faz necessário a questão desse amor verdadeiro, ele transcender, ou seja, ele sair e começar a viver no meio de nós, através de nós. E isso aí, para a razão, é uma loucura, né? Isso aí excede entendimento. E isso aí, né, como diz o mundo, é papo pra louco, né? Mas não é o que está escrito na palavra de Deus, né, que os pensamentos de Deus não são os nossos. Eu vejo assim que muitas vezes nós estamos quebrados, nós estamos em situações, você tem filho, eu também tenho filha, e né, você vive lá em Cuiabá, eu vivo em São Paulo, né, e nós temos ali aquela relação, ela estuda numa cidade vizinha, Carapicuíba, e nós temos ali vai levar na escola e volta, e aí a questão toda do relacionamento também com as pessoas ímpias, para o gentil, aquele que não crê em Deus muitas vezes, né? Tem aqueles que creem, mas são de religião. Então é só o amor de Cristo, né, para poder fazer com que a gente prossiga, né, para o alvo, né, para esse prêmio da soberana vocação, maravilhoso prêmio que nós estamos correndo, essa carreira de sucesso com Cristo, né? Mas vem, né, a pergunta, irmão, como é que o irmão, né, como presbítero lá de Cuiabá, e juntamente, né, com todo o rebanho lá da cidade, Deus abençoe a todos aí, né, da região toda aí, né, do Mato Grosso, que Deus prospere ricamente essa obra abençoada, né, que eu sei que os irmãos aí estão perseverando, estão sendo trabalhados, mas estão voltados, ou seja, convertidos, né, convertei-vos, né, e eu vejo que essa conversão é para Cristo, né? Nós temos que se voltar para Cristo, nos voltar para Cristo todos os dias, né? E eu vejo assim, como é que está esse processo, né, do andamento em relação ao comer, para poder gerar, né, essa renovação de mente, para que isso tudo seja uma realidade da nossa vida. Amém, meu irmão. A gente tem colocado muito, né, passado muito para os irmãos, que é a necessidade real mesmo da gente estar comendo da palavra todos os dias. Que esse toque com Cristo é só Ele que faz essa obra. Não depende da minha palavra, não depende da palavra de outro irmão, mas depende da gente chegar numa comunhão com o Senhor. E isso é muito interessante porque todos os locais as pessoas estão acostumadas a andar num pensamento realmente de que eu tenho que seguir um procedimento e no local vou buscar minha comunhão ali, estou de bem com o Senhor e tá, beleza, eu vou continuar meus dias. E a gente sabe que não é isso, não é nem um pouco do que o Senhor nos prega, né? A gente tem que ter um contato com o Senhor para entender o tamanho do amor dele por nós. Acho que até volta a ser esse amor. Porque é o amor do Senhor que vai curar, que vai libertar, que vai mostrar que Ele nos transforma, que Ele nos aperta, não para destruir, mas para edificar. Então os irmãos, assim, muitas pessoas chegam lá para a gente, né, realmente com o coração apertado, constrangido, depressivo, com síndromes, e o que eu posso fazer, né? Eu falo, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu sei, eu falo assim, não posso fazer nada, Senhor. E é uma situação que a gente quer, mas sabe, não posso fazer nada, Senhor. Isso, até quando desperta isso, eu falo, amém, Senhor, porque pelo menos o Senhor está dando aí um pouco de temor no meu coração, graciando. E a gente senta com o irmão e busca partilhar a palavra e explicar que tem que ter a comunhão com Cristo. Que o Senhor nos deu essa palavra rica, esse manual da vida, como é dito pelo irmão, e a gente tem que tocar isso, acessar, e ele vai falar dessa realidade no nosso coração. E apresentamos sempre os materiais que existem nessa casa, que são realmente ferramentas para auxiliar a gente a entender, compreender, e como isso faz diferença, meus irmãos. Como um CD de uma coletânea apostólica faz diferença, que fala uma coisa pesada, não é pesada isso, não é um material pesado, é um material rico, cheio de vida, que bate na mente e ilumina as pessoas. A pessoa pode ouvir uma vez, ela pode até não gostar de continuar ouvindo, mas ela foi exposta naquilo lá, você pode ter certeza, meu irmão. Ela foi exposta e ali o Senhor vai começar a trabalhar. Pode não ser aquela hora, porque um rega, né, solta ali, outro rega, mas o Senhor vai dar o crescimento na hora certa. Então a verdade foi solta lá. E a gente está tendo uma experiência com uma irmãzinha lá, na fé, e ela com síndromes, e a gente está fazendo partilhar terapia com ela,
E ela pegou o material, adquiriu, CD do medo, CD da ansiedade, e o Senhor trabalhando com ela. E assim, a cada dia, ela está falando para mim que ela está tendo comunhão novamente com Deus, que ela está conhecendo novamente o que é estar com contato com o Senhor Jesus, que ela tinha perdido isso. Então ela está voltando a entrar na fé. E tudo isso sem eu estar lá todos os dias falando com ela, só pelo material e pelo partilhar que a gente tem esporadicamente durante a semana, mas o que está fazendo ela a chegar ao Senhor, verdadeiramente, é o material que está para ela lá o tempo todo. Então a gente vê como essa mesa do Senhor é farta. O site, a terapia espiritual no site Pão de Judá, como isso é grandioso, porque a gente encontra as pessoas lá, a gente conversa, deixa um cartãozinho, quando fala que tem a terapia no site, muitas pessoas brilham os olhos, mas tem uma terapia no site? Como que funciona isso? Como que é? Então a gente vê que existe todo um mecanismo nessa casa para poder trazer o nome do Senhor Jesus na vida das pessoas. Porque terapia espiritual a gente não tem... Ninguém aparece, não é um homem que está aparecendo, não é uma mulher que está aparecendo, não tem imagem de pessoa aparecendo. O terapeuta não é exposto, nem a pessoa que recebe a terapia também é identificada. E as pessoas saem de lá edificados. Porque eu ouço testemunho disso, sabe? Então o povo realmente está necessitado, a gente tem o que passar para as pessoas. Além do que o Senhor dá para a gente todos os dias, que nós temos que buscar essa consagração para Ele passar e fluir na gente, nós temos as pessoas que estão clamando e temos meios de ajudar a todos à nossa volta, com os materiais da igreja, com o site, com o Pão de Judá, TV Menorá, Expansão da Verdade, que também passamos. Então isso é muito rico. E esses materiais vêm trazendo edificação verdadeira nas pessoas. O partilhar de casa em casa, realmente a gente vê que é o que edifica. Porque é muito diferente. As pessoas estão realmente num dogma assim, que tem que ter um templo, que tem que ter um templo, que tem que ter um templo no local. E o Senhor, assim, há pouco tempo, eu nunca fui de me preocupar com isso tanto. Mas o Senhor me deixou assim, é grupo familiar. A minha edificação é o grupo familiar, porque isso que vai prevalecer, isso que vai dar realmente vida nas pessoas. Porque ali é edificação, ali é apacentamento, ali é consolação, ali acontece tudo porque o corpo se reúne. Ali é a mão cuidando do pé, é um cuidando do outro, é um levando alimento para o outro. E podem ser dois irmãos, gente. Pode ser um grupo que tem um grupo lá na casa de uma senhora, minha vizinha, é só ela por enquanto lá e de vez em quando vai as visitas. Mas cada experiência que se está só eu e ela, está mais um, mais dois, é rico demais. É rico demais. E isso, a gente tem que ter consciência que o Senhor não trabalha realmente com volume, gente. Sabe? O volume não vai configurar. Se o Senhor dá volume, amém, mas é Ele que vai dar. A gente muitas vezes espera o volume para... Aí o Senhor está fluindo. Não tem nada a ver com isso, gente. É uma comunhão, uma intimidade que a gente tem que buscar o Senhor para viver e partilhar. E os irmãos querem isso, precisam disso, e o Senhor quer isso da gente. É a única coisa que Ele quer, ter essa disposição na gente. E o grupo familiar é a visão que edifica. Não é imposição de homens que a gente vai ler aqui na palavra, a gente começa a ver que a igreja primitiva trabalhava assim. Sabe? Então a gente põe tanta dificuldade para poder fazer um grupo familiar. A minha vizinha tem quase 70 anos, ela está fazendo. Sabe? Ela chegou esses dias assim para mim e falou assim, a gente tem que orar e clamar mais, porque esse lugar aqui vai encher de gente, e o Senhor deu a visão para mim. Aquilo eu fiquei maravilhado, meus irmãos, porque... E ela é uma senhora, ainda tem um problema para se locomover. Ela fala assim, minha perna é ruim, eu quero poder andar mais, mas vamos orar, minha irmã, que o Senhor vai mover, e vai e traz. Então, aí tudo isso o Senhor vai operando. Então, a gente vê que isso dá um ânimo, meus irmãos, porque a gente vê que não é jeito, não é quantidade, é a gente chega um temor lá, Senhor, eis-me aqui, quero fazer, não sei como, não sei de que jeito, mas estou aqui. E o Senhor vai começar a trabalhar. Se vai ser em uma semana, um mês, 3 meses, meus irmãos, não importa, mas o Senhor vai fazer as ovelhas crescerem, Ele vai fazer o pasto ser formado, porque Ele não vai trazer ovelhas sem pasto também. Então, Ele vai preparar a ferramenta. A gente tem que só ter isso na mente, que a gente tem que buscar o Senhor para a gente viver. E o resto Ele vai fazer. A gente espera demais, a gente não confia no amor do Senhor. Se a gente confia no amor dEle, o Pai ama e cuida do Filho. O Senhor ama o seu servo e vai cuidar do seu servo. A gente não confia nisso. Então a gente precisa renovar a nossa mente nesse ponto. Porque todas as coisas vão ser feitas segundo a vontade do Senhor. E se tem alguma coisa travando, como muitas vezes já aconteceu lá, é a questão de chegar, Senhor,
eis-me aqui, no que eu estou falhando, no que eu estou errando, como eu tenho feito com o Senhor, por questões que aconteceram muitas vezes com os irmãos. Mas eu vejo que o Senhor é misericordioso, porque se a gente ora, clama, se arrepende, Ele mostra a falha, Ele dá a chance do arrependimento, e Ele abre a porta, e Ele cura, e Ele liberta. Então a gente tem que confiar, meus irmãos, que a gente tem só um objetivo. Na verdade são 3, mas reúne só. A gente tem que salvar as pessoas que estão necessitadas. A gente tem que entender que a gente tem que ser, primeiro salvar, segundo a gente tem que se santificar. E o Senhor quer fazer isso na nossa vida. E Ele deu o corpo para isso, porque o corpo vai se ajudar um ao outro. Nós somos um corpo, gente. Tem que ter a realidade que somos um corpo. E o corpo tem amor pelos outros membros, o corpo cuida dos outros membros. Você não vai ficar machucado do teu pé e vai sair por aí esfolando seu pé. Você vai ter cuidado para andar, você vai forçar outra perna mais do que outra perna por causa daquele peso que está machucando o outro pé. A gente tem que ter esse cuidado para ser edificado. E o Senhor quer nos glorificar, que vem pela santificação. Então, esse é o nosso objetivo. E o grupo familiar, eu vejo que é isso que o Senhor quer fazer, realmente. Salvar, santificar, e em nome de Jesus todos seremos glorificados na vinda do Senhor. Mas porque nós teremos amor pelo Senhor. Essa obra não é para elevar o nome de ninguém. Isso eu vejo muito claro. E quero ainda até falar, meu irmão, porque tem pessoas que a gente faz grupo, passam 3 meses, não sabe nem quem que é esse homem que fala nessas mensagens aí, não sabe nem o nome do irmão que está falando as mensagens. E isso me dá alegria, porque as pessoas querem cada vez mais estar partilhando. Não é por pessoas, não é por local, não é por placa, é porque o Senhor está falando. E isso a gente tem que ter em mente. A gente tem que fazer essa obra para o Senhor. Se a gente não buscar o amor dele, isso não vai ser claro para a gente. A gente tem que se humilhar, falar: Senhor, não te amo ainda, quero a realidade do teu amor. E o Senhor vai fazer todas as coisas. Creio muito nisso. Muito mesmo, meus irmãos. Amém? E é tremendo ali que o irmão trouxe, né, da importância, né, dessa expressão de amor e da prática, desse exercício. Nós temos que exercitar isso, né? E eu também, desde sempre, graças a Deus, estava tão quebrado quando Deus me achou. Um ano antes talvez não entrasse, nem entrasse num grupo familiar. Mas na hora certa Deus me achou. E me escolheu naquele momento, no tempo certo, Ele se apresentou para mim. E obviamente, né, que Ele já tinha esses planos desde antes da fundação de tudo. Mas naquele momento na minha vida foi quando eu conheci, né? A gente fala conheci Jesus, mas foi mesmo, né? Porque a gente acabou abrindo, né? Se abrindo um pouco no momento de quebrantamento para ouvir a palavra, para ler. E foi num grupo familiar, né? E eu compartilho isso aí, irmão, porque o Senhor nos trouxe na palavra, né? Quem te pedir a túnica, tu dá também a capa. Dá a túnica e mais a capa, né? Então, se te pedirem para andar 1 milha, ou obrigar, né, a andar 1 milha, vai com Ele 2. Amém? Amém? Então, essa é a visão, né? Então, na realidade, assim, de ver que pro arrazoar, né, como foi falado, a questão do raciocínio lógico, né, do natural, isso não tem explicação, não tem entendimento humano, e não é para ter também, né? Deus aqui nos está nos direcionando como devemos fazer. Amém? E eu vejo assim que maravilha, porque o irmão trouxe algo, a questão do grupo familiar, né? Essas experiências dos irmãos aí em Cuiabá, Mato Grosso, né? Porque nós pensamos, não, mas a igreja cresce, a igreja se expande, né? E nós estamos aí hoje, né, batalhando diligentemente todos os dias para nos mantermos, né, vivos, né, nesse processo. Consequentemente, acabamos contagiando outras pessoas, né? Pela própria busca desse amor de Deus e esse amor em nós, e acaba isso respingando e contagiando, e as pessoas acabam sentindo o próprio Cristo, que faz com que realmente ocorra essa troca, como o irmão compartilhou, né, do grupo familiar, né, de quem está no grupo com o irmão, e o irmão recebendo o testemunho do grupo também é fortalecido. Mas a pessoa também se fortalece pelo irmão ir lá, o irmão se dispor, o irmão negar todas as razões, né, de não ir, por exemplo, e ir.
né? Que é já uma prática, uma prática de expressão, ou seja, já é a própria expressão, já é o próprio Cristo que movimenta nós, né? Mas por obediência, por busca diária, como o irmão falou da questão da consagração, da santificação, que se faz necessária todos os dias, né? Pelo ministério da palavra, pela própria palavra, né? Para que nós possamos sim sermos transformados, e como o irmão também trouxe, renovar a mente, né? Porque a minha mente mente para mim para não ir, a minha mente mente não vai, né? Minha mente arrasou, a minha mente não vai entender, mas amanhã o grupo que parece morto dá um fruto, e esse fruto multiplica, né? Como já tive essas experiências e tenho, graças a Deus, em todas as cidades que eu tenho levado, e atualmente lá em São Paulo, nós estamos vivendo isso, momentos assim ímpares, de 6 meses no grupo, só uma pessoa, e a própria pessoa se constranger com aquilo. Mas por que os irmãos vêm de longe, etc e tal? Só estou eu aqui, eu convido, as pessoas não vêm, mas a irmã tem um propósito. Irmã tem um propósito, é assim mesmo, irmã. Eu estou aqui para crescer em vida, eu estou aqui porque eu preciso vir aqui, uma direção do Senhor. A irmã abre a porta e amém, vamos desfrutar do Senhor, o que Deus tem para nós. Amém, começa o grupo. É. E nós temos aí estabelecendo o modelo do monte, a gente tem agenda, tem tudo que já está abençoado por Deus, que já está comprovado, né, que funciona. Na prática nós já vivemos isso. Né? E aí então, daqui a pouco, plim, né? Como aconteceu ultimamente aí, 6 meses depois, na verdade foi 9 meses depois, nesse grupo que eu cito, deu um mega fruto, um abençoado que está junto conosco hoje, congregando, que já trouxe outras pessoas, que já tem grupo também lá no local dela, e esse grupo já deu fruto, já tem outro grupo já que deu desse grupo, que também continua, também irmão abençoado. Mas enfim, o que eu quero compartilhar, que isso tudo faz com que nós venhamos a crescer em vida, como o irmão está crescendo em vida lá, né? Eu encorajo os irmãos que nos assistem, né? Com esse testemunho, nosso irmão Júnior, né? Que é o presbítero lá de Cuiabá, que está fazendo, né? O porta a porta, está fazendo o diário, está fazendo vai na casa, né? Como também nós temos feito, porque isso vai avivar e vai servir de modelo, vai servir de exemplo, né? Para que outros também façam. E eu glorifico a Deus porque essa é uma forma de nós sentirmos a presença de Deus. Por quê? Como o irmão compartilhou, o grupo tem o objetivo de resgatar e preparar. Resgatar, salvar e preparar. Obviamente que nós, nesse processo, estamos sendo santificados. Né? As pessoas estão sendo santificadas quando estão sendo preparadas, porque estão buscando a palavra, estão consagrando. Né? Então, a gente resgata, traz a pessoa do mundo, traz a pessoa do não crer em Deus, traz a pessoa do desânimo total, né, para um grupo familiar. Então nós temos um propósito, o grupo familiar tem esse propósito, né, nós temos que lembrar disso, que é ganhar almas. Né? E eu lembro do apóstolo sempre falando, né, o irmão sempre dá exemplo das ovelhas, quantas ovelhas por ano? Né, diz que uma ovelha dá 2 ovelhas por ano. Né? Mas depende da ovelha, às vezes pode dar, né, pode dar trigêmeo, quadrigêmeo, não sei quantos gêmeos dá. Mas pode ser 4, pode ser 8, pode ser 12. Né? Então, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Né? Tudo ministra, né? Então, nesse processo em que nós nos envolvemos, nós somos santificados, porque somos quebrados e nós compartilhamos tudo isso aqui até agora. Mas nós temos que lembrar, né, todos os ouvintes e espectadores, com essa experiência do irmão aqui em Cuiabá, da questão do resgatar, trazer a ovelha, mas também de prepará-lo. Né? E eu deixo o irmão compartilhar sobre isso, nessa formação de obreiro. Né? Nós temos aí todo o material também à disposição da Editora Vento Sul sobre a formação do obreiro. Né? E obviamente quem forma é Cristo, e o Cristo forma para Cristo, né? E Cristo forma para Cristo, né? Para que nós possamos, como corpo, sermos úteis, né? Vasos de honra, né? Porque inúteis nós já somos, né? Isso me apavora cada vez que eu leio, né? E sou exposto, mas eu vejo pelo menos para honra, né? Dentro dessa obra como vaso, né? Que Deus possa nos usar. E dá importância, irmão, né? Como o irmão mesmo falou, a questão não é templo, não é parede. Né? Nós não estamos aqui para idolatrar tijolo, gente. Né? Só tem um que é o cara, que é Jesus. E o irmão trouxe bem a questão do grupo. E desse processo de formação, irmão. Né? A formação do obreiro para preparar para que outros também façam, né, esse trabalho. Amém. Amém. Isso eu vejo que é um processo muito importante que a gente tem que ter. Porque muitas vezes a gente chega para a pessoa, leva uma mensagem, leva uma oração do novo nascimento, leva um partilhar, mas a gente deixa a pessoa e não busca mais depois. Ou então a gente vai no grupo familiar e passa lá o tempo todo e não fala com a pessoa, só na outra semana fala. E isso o Senhor me constrangeu muito porque eu vinha fazendo, estava andando muitas vezes com esse descuidado, e o Senhor falou, cara, você tem que entrar na linha, você tem que estar atenteando a ovelha lá, você tem que estar colocando, conversando. Isso não é manipulação, você tem que ter amor pela ovelha. É diferente
Porque o inimigo quer colocar assim, mas você está sendo tendencioso, você está sendo assim. Não, você tem que ter amor pelo que é do Senhor. E aí volta no processo de consagrar, porque quando a gente busca consagração, a gente vai ter um constrangimento para se preocupar com os irmãos. Então, essa edificação começa aí, começa na gente, na consagração, para a gente poder estar indo ver como os irmãos estão, o que eles precisam, levando material. Eu tenho uma mochila no grupo familiar, eu sempre pego a mochila, coloco os materiais ali, coloco livro, DVD, CD e levo. E se os irmãos comprarem, amém, está lá à disposição. Se não comprarem, amém também. Mas glórias a Deus que os irmãos têm comprado. Sabe, às vezes pego essa mochila, coloco no carro, eu vou no centro da cidade, vou em algum local, converso com uma pessoa que tive uma experiência esses dias que vendia 3 livros para uma menina num curso, fui lá, ela falou, eu gosto de livros assim, eu falei, pô, tem um material aqui no meu carro, peguei a mochila, pegou já cura interior, a gente da parte de Deus, pegou um livro de depressão e já foi embora. E eu não fiz nada, meus irmãos, só estava disponível. Assim, eu não fiz nada mesmo. Eu estava só falando, Senhor, eis-me aqui, desde a hora que eu acordei, Senhor, eis-me aqui. E eu não tinha nem como planejar aquilo. Eu esqueci a mochila dentro do carro praticamente. E aí a pessoa vem e se abre para a gente. Então a gente vê que essa obra é uma obra que a gente tem que levar esse alimento para as pessoas. E a gente leva um livro, um material, a gente pode começar a acompanhar a pessoa. E aí, você leu? Como que você está achando? E as pessoas começam a partilhar com a gente. E ela começa a conhecer o Cristo. E a pessoa começa a ver quem é o Cristo. Essa menina mesmo tocou os materiais e já falou, olha, no próximo grupo eu vou ir, eu quero ela conhecer. Então, assim, a gente não chega pregando, empurrando, a gente chega oferecendo aquilo que a gente sente, que é verdadeiro. Porque o mundo quer falar que o que a gente sente não é verdadeiro. O mundo quer falar que o que a gente sente não é bem assim. E ele está aí, dentro de casa, nos vizinhos, na família, no trabalho, ele está rodando a gente na internet, mas a gente tem que crer que a nossa convicção é verdadeira. Senão a gente não vai fazer isso. Então, esse edificar dos irmãos depende do nosso id mesmo, meus irmãos, para apacentar, amar e apacentar. E a gente volta ao amor. O amor, a gente não tem isso. A gente tem que confessar, Senhor, eu não tenho amor pelas ovelhas. Eu não tenho amor pelos perdidos. Eu tenho que me dispor. E a gente começa a fazer isso. Então, gente, a gente tem pessoas necessitadas em cada local que a gente está. Vizinhos nossos doentes, vizinhos nossos precisando, amigos, familiares. E a gente se envergonha de falar do Cristo como uma realidade. Sabe, o Senhor agiu com tamanha realidade em favor de nós e a gente tem vergonha de falar da realidade dele. E eu vejo que esse fruto do material e do buscar os irmãos para partilhar é o que dá fruto. É o que faz a pessoa começar a perceber que Cristo é real. Porque ela vê, essa pessoa não está vindo atrás de mim para me levar para a igreja, ali num templo. Essa pessoa não está vindo atrás de mim para pegar alguma coisa de mim. Porque se a gente está com um sentimento de amor verdadeiro, a pessoa sente na gente que a gente está interessado na situação dela. E isso é verdade. Porque se a gente não tiver esse sentimento de Cristo, gente, a gente vai ser faccioso, a gente vai ser ali manipulador, a gente vai ser... Você não sente verdade naquele buscar. Então a gente tem que buscar muito esse amor do Senhor. E Ele vai levar a gente. Isso é certo, o Senhor quer fazer essa obra, mas a gente tem que se dispor e confessar que a gente não tem realidade dEle, que a gente não tem amor, que a gente precisa dEle. Que é Ele que faz, é Ele que edifica, é Ele que leva. Amém. Amém? Glória a Deus. E nosso bate-papo está muito bom aqui, mas o tempo já foi. Agradecer a participação do nosso irmão abençoado de Cuiabá, podendo participar aqui hoje no nosso Quinta ao Vivo, aqui diretamente de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, onde nós nos encontramos aí para um dos encontros aí, você vai estar vendo que é recente esse acontecimento, e nós aqui glorificamos a Deus aí por nós estarmos unidos. Oh, quão bom e agradável é, né? Viverem unidos, os irmãos. Mas sempre bom lembrar, né, que Deus disse para nós, e eis que estou convosco, Mateus 28, 20, quando nós ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, glória! Então vamos lembrar, né, de apacentar, vamos lembrar de pastorear, né? Nós precisamos sermos assim, esses pastores que amam o Cristo, né? Nesses grupos familiares aí, que realmente são esses ramos da videira, né? Que nós fomos escolhidos, né, para esse ministério, para esse id, né, para esse chamado do Senhor para cada um de nós. E que nós possamos realmente acreditar que é para todos. Como o irmão compartilhou todas as experiências aí, né, que é também a expressão de amor, que é
como dar, né, a capa também, né? E nós precisamos assim realmente lembrar, e está escrito, melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Oh, glória! Tá bom, meu amado? Glória a Deus aí, então. Dá um alô aí, então, pros irmãos aí. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar uma palavra para a gente em 2 Coríntios 3,6, que o Senhor fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meus irmãos, o Espírito vivifica. Não somos nós não somos capazes, é o Espírito. Vamos entrar na realidade do Senhor, porque agora Ele quer que o amor dele flua em nós para fazer todas as coisas. Se Ele não fluir em amor em nós, nada dessa obra vai ser feita, nem em nós e nem que está perto de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, meus amados. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.